cometeu suicídio. Ele foi preso pelos assassinatos no dia 18 deste mês e foi encontrado morto na manhã do dia 22. De acordo com o pronunciamento oficial, Sullivan se matou usando a colher que acompanhava sua refeição noturna. Sullivan atacou o lado esquerdo do seu pescoço, próximo à artéria carótida. A colher entrou pelo menos 2 centímetros em seu pescoço e o sangue escorreu pelo ferimento. No momento em que os policiais o encontraram, ele já estava morto. Colegas da cidade natal de Walter Sullivan, Pleasant River, disseram: ele não parecia o tipo de cara que sairia por aí matando crianças. Ele sempre foi muito quieto na escola, mas ele era uma boa pessoa. Eu o encontrei uma vez logo antes da sua prisão. Ele disse um monte de coisas esquisitas. Coisas do tipo: ele está tentando me matar, me punir, o demônio vermelho, aquele monstro. Por favor, me perdoe, eu fiz aquilo, mas não fui eu. Pensando melhor, ele de fato era um pouco estranho. Quando terminou de ler, James esfregou seu pescoço. Por que ele estava tão fascinado com aquilo? O método do suicídio parecia uma maneira tão lamentável de se morrer. Mas aquele homem era apenas mais um prisioneiro, e esse tipo de notícia era algo comum. Coisas como essa ocorriam o tempo todo. Entretanto, as palavras impressas nas páginas pareciam queimar na sua mente, e ele não conseguia parar de pensar nelas. O demônio vermelho. Ele sacudiu a cabeça. O que isso tinha a ver com Mary? Pedaço de lixo estúpido. Usando a página amassada do jornal, ele continuou limpando as botas até que estivessem razoavelmente limpas. E então, finalmente, se aproximou da porta da frente do apartamento. As dobradiças rangeram quando ele a empurrou e os ecos de seus passos preencheram o local. Estava quase completamente escuro. Devido ao tempo ruim, mal havia luz dentro da sala, e não havia nenhuma lâmpada acesa. O gerente devia ter desligado a energia. Depois de um tempo, os olhos de James se acostumaram à escuridão e ele foi capaz de ver a estreita sala um pouco melhor. À esquerda estava o que parecia a porta dos fundos e para a direita havia uma escadaria que desaparecia na escuridão. Ele cuidadosamente andou pela sala escura. Todas as portas no recinto estavam trancadas. Ele tentou, mas nenhuma delas se moveu 1 centímetro. Olá? Tem alguém aqui? James bateu com força nas portas, mas ninguém atendeu. Parecia que não havia outra escolha a não ser tentar os andares superiores. James subiu as escadas e ficou aliviado em encontrar uma porta no 2º andar que estava destrancada, mas não havia nada de interessante lá dentro. Ao voltar para o corredor, ele notou que ele estava ainda mais escuro do que antes. A única parcela de luz vinha de uma janela no lado norte. "Mary!" James gritou na escuridão. "Sou eu, James." "Eu estou com a sua carta e vim te encontrar." Ao não ouvir nenhuma resposta, James começou a caminhar pelo corredor. Ele batia nas portas uma por uma enquanto falava. "Vamos, por favor, abra. Eu estou procurando por uma mulher chamada Mary. Alguém a conhece?" Mesmo quando ele girava e sacudia as maçanetas, nenhuma das portas abria. Porque ninguém estava respondendo. James estava começando a se sentir frustrado. Esse lugar não deveria ser desabitado. Ele certamente já deveria ter visto sinais de vida em algum lugar, mas ele não podia ouvir passos em lugar nenhum. Os apartamentos Woodside estavam tão silenciosos como se tivessem sido abandonados. James continuou pelo corredor, com o piso de madeira estalando a cada novo passo. Quando chegou ao apartamento 205, ele se surpreendeu ao girar a maçaneta e a encontrar destrancada. Ele cautelosamente espiou o interior. "Com licença?" James disse em uma voz baixa. Tendo perdido a paciência com a ausência de resposta, ele não esperou muito tempo antes de entrar sem permissão. As luzes do apartamento estavam apagadas, mas havia uma outra fonte de iluminação. Por trás dessa luz estava uma sombra humana que James tomou como sendo o habitante do apartamento.